Porque se nós disser assim, irmão, o Filho de Deus é Deus, o Filho de Deus que nasceu da Virgem Maria é Deus, então ele é um segundo Deus, porque ele existe. Após a sua crucificação, ele levantou dentre os mortos, Deus o levantou. E quando ele levantou com um corpo glorificado. Ele ascendeu aos céus. Ele não ascendeu aos céus com um corpo mortal, com sangue. Sangue e carne não herdam o reino do céu. Ele foi com um corpo glorificado. E ele, quando estava naquele corpo glorificado, um corpo jovem, por isso que os discípulos não o reconheciam, porque ele estava num corpo glorificado, não estava naquele corpo com um semblante de velho, de morte, 30 anos com a aparência de 50 anos. Ele era jovem. E quando ele ressuscitou, ele apareceu ali para Maria Madalena, no capítulo 20, verso 17 do livro de São João, e ele fala para Maria Madalena: eu não fui ainda para meu pai, mas vá lá e diga para os meus irmãos que eu volto, que eu vou para meu pai, vosso pai. Diga para os meus irmãos, Jesus diz, vai, diga para os meus irmãos que eu vou para o vosso pai e meu pai, o vosso Deus e o meu Deus. Não pode um Deus dizer para que tem outro Deus, né? Seria um Deus menor. Aleluia. Embora que somos deuses, mas não existe um segundo Deus. Amém? Ele tinha um Deus, porque ele ressuscitou, ele era o Filho de Deus que nasceu, ele era um homem. Você não pode anular a humanidade de Jesus Cristo. Jesus nasceu homem e ele continuou sendo homem, assim como nós vamos ter um corpo glorificado, vamos sair desse mortal, vamos continuar sendo homem, um ser humano. Só que Jesus era diferente, ele nasceu de uma virgem, ele tinha o sangue de Deus, diferente de nós. Ele não era nenhum Deus menor, ele era um homem. Nasceu como nós nascemos, através da sujeira do nascimento, veio do ventre de uma mulher, não um Deus, um homem. Ele não era nada e não é de admirar. O maior filho. É o maior filho. Aleluia. Conferência com Deus 122. Deus habita em humildade, não em pompa. Essa sempre tem sido a ideia do diabo. Deus vem em humildade. Sabemos que Jesus não tinha aparência, não tinha formosura. Olhávamos para ele, diz a Bíblia, Isaías 53, e não via nada que atraísse, a não ser a sua bondade, o seu amor, o seu carinho, né? A sua mansidão. Isso será um sinal, não um Deus menor, diz o profeta. Não um Deus menor, mas um homem. Pois nessa mesma mensagem de conferência com Deus, o Mombrano diz que Deus não mandou um filho, que Deus não mandou um anjo, que ele mesmo desceu. Parece uma contradição, né? Mas ele está explicando, isso aqui é mais abaixo do que da onde ele fala, usa essa expressão. Ele está explicando, porque nós temos que entender que o Logos que saiu de Deus é filho de Deus também, é chamado de filho de Deus porque saiu de Deus. E não é o filho que saiu, que nasceu, que teve um princípio no ventre de Maria. Isso aí, quem lê, só lê as mensagens, você vai ver que é assim. Aleluia. A gente estava cego, não via essas coisinhas, mas Deus vai iluminando, abrindo para nós. Um homem, não um Deus menor, mas um homem, ele chorou como bebê quando ele era bebê. Ele brincou nas ruas como um menino. Vê que em outras mensagens o Mombrano diz que Jeová chorou, aqui o Mombrano diz que ele chorou, era um homem, não era Deus. Ele brincou nas ruas como menino. Quando era menino, ele trabalhou na carpintaria com José, como homem do trabalho, porque
Deus veio habitar em plenitude em Jesus, o seu Filho, Jesus, que nasceu da Virgem, no dia do batismo, com 30 anos de idade. Com 30 anos. Ele era Deus por nascimento, vamos dizer assim, porque tinha o sangue de Deus. Ele era filho de Deus, sangue, porque para ser filho de Deus tem que ter o sangue de Deus. Por isso que ele é o filho de Deus. Aleluia. Porque ele tinha sangue de Deus. E somente aquele sangue que podia redimir os nossos pecados. Como homem no trabalho, ele comia quando ele estava com fome, ele suava quando ele estava com calor, ele chorava quando ele estava triste. Ele era um homem. Ele era um homem. Ele tinha corpo, espírito e alma, como eu, você tem. Amém? É a mesma coisa. Conferência com Deus, 113. Em Isaías 9:6 encontramos isto: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade, e não haverá fim de seu domínio. Este vos será um sinal, um bebê, não um Deus, um bebê. 125. Deixe-me mencionar apenas uma outra ou duas conferências, deixe-me mencionar esta. Houve um tempo depois que uma vida perfeita de 33 anos e meio tinha sido vivida, falando de Jesus, o Filho nascido da Virgem. Você tem que entender que Jesus é o nome de Deus do Antigo Testamento. É o nome de Deus. Outra vez vamos pregar, vamos falar. Mão Brana diz: Jesus é o nome do Pai. É o nome de Deus. E a Escritura diz, Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, vocês não me recebem. Mão Brana cita essa Escritura: eu vim manifestar o teu nome. Jesus é o nome do grande Deus eterno. Jesus Cristo é o nome do grande Deus eterno. Aleluia. É por isso que a gente fala: Jesus é Deus, e é Deus. Que Ele é Deus. Amém? Agora, o Filho que nasceu não é Deus. É Deus quando Deus está nele. Deus o fez Deus porque Deus habita nele. Eu e o Pai somos um. Não é eu que faço as obras, mas é o Pai que faz, que habita em mim, o que faz as obras. Um homem que desejava viver, veja, Jesus, o Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, ele era um homem como nós, que desejava viver bastante tempo. Era um homem como nós, desejava viver bastante tempo. Ele chegou, e quando ele viu o tipo de morte que ele ia enfrentar, ele disse: oh Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, não deixe eu passar por isso. Passa de mim, Senhor. Porque ele queria viver. Ele era um homem como nós, queria viver, ter um tempo de vida. Um homem que desejava viver, tanto como eu desejo viver, diz Mão Brana, tanto quanto você deseja viver. Um homem o qual tinha algo por que viver. Irmãos que ele amava, ele tinha irmãos que ele amava, pessoas que ele amava, o pôr do sol que ele gostava de ver. Jesus, ele contemplava o belo, a natureza. Jesus era diferente, desde menino era diferente. Se fala tanto em Jesus, não se fala tanto em Maria, né? Que missão teve Maria de criar o Filho de Deus? Alguém que tinha o sangue de Deus, alguém que era especial, diferente de todos. Aleluia. Irmãos que ele amava, pessoas que ele amava, o pôr do sol que ele gostava de ver. Recordem, Jesus era um homem. Deus estava nele. Deus estava nele. Eles tinham que ter uma conferência, 134, conferência com Deus. Eles tinham que ter uma conferência e alguma coisa tinha que ser feita, porque Jesus disse: não preguem mais, não cantem mais,
Eu quero agradecer ao Bom Jorge, eu achei esses parágrafos aqui porque ele postou um parágrafo nessa mensagem, que o Mombrana diz, não foi um homem que desceu, não foi um filho, não foi um anjo, não mandou, ele mesmo desceu. Eu digo, vou ler mais, vou continuar lendo para ver, porque às vezes a gente pega uma coisa e entende errado e não lê todo o contexto. Nós temos que ler todo o contexto para entender o texto. Isso a gente aprendeu lá atrás, né? Tem que ler tudo, pega uma coisa assim, interpreta mal e aí não vai. Aí o Mombrana explica assim o que é o Filho de Deus, como é. Aqui nesses parágrafos nós estamos lendo, era um homem. E às vezes uma coisa leva nós a cavocar mais, né? A meditar mais. 134, eles tinham que ter uma conferência e alguma coisa tinha que ser feita, porque Jesus disse, não preguem mais, não cantem mais, não saiam e ministrem mais, mas quero ter uma conferência com vocês. E nesta conferência vou trazer o Espírito Santo, mas subam até a cidade de Jerusalém e esperem lá até que eu volte. Tenho que subir ao céu para lhes deixar regozijar, e tenho que subir ao trono da majestade, o corpo Jesus. Mas teremos uma conferência lá em cima, e o Deus que habita em mim prometeu que eu poderia retornar, e eu estaria em vocês, com vocês, em vocês, até o fim da consumação do mundo, até que tudo esteja encerrado, eu estarei com vocês, e as obras que eu faço, vós também as fareis. Dessa mensagem mesmo, conferência com Deus, o Mombrana fala que enquanto o filho estava aqui na terra, Deus, o Pai, teve uma conferência com ele. Você está disposto a morrer pelos seus irmãos? Por esse povo? Você está disposto a dar sua vida? Porque Jesus disse, a minha vida eu dou por mim mesmo. Não, ninguém está me obrigando a dar. Não é assim que diz a Bíblia? Eu dou por mim mesmo. E ninguém está me obrigando a dar a vida. Não é assim vocês que lêem a Bíblia? Eu não me lembro a escritura, mas é assim, não é, irmão Jorge? Eu dou por mim mesmo. Minha vida eu dou e volto a tomar de novo. Ele, por isso que o Mombrana diz, ele que tomou a decisão. Deus, o Pai, deixou para ele tomar a decisão. Você está disposto? Conferência com ele. Está disposto a dar sua vida? E ele se entregou. Por isso que ele disse, não faça a minha vontade, mas a tua vontade.